Meus amados irmãos, uma verdade incontestável para quem está na palavra da graça, para quem tem esse entendimento revelado, uma verdade incontestável é essa: os filhos de Deus permanecem para sempre. Muitos questionam isso porque não têm entendimento da graça, não sabem o que é a graça, né? Então pensam que a salvação é algo que se perde, que o filho de Deus que hoje é salvo amanhã pode deixar de ser filho e se perder, consequentemente, né? Outros dizem até que a salvação nem foi dada ainda. São dois segmentos, né? No meio do sistema religioso nós encontramos dois segmentos. Um segmento diz que a salvação não foi dada ainda. Então a pessoa está lutando para, quem sabe, ser salva. Há um outro segmento que diz que, na verdade, a salvação já foi dada, porém ela pode se perder, porque ela depende da pessoa se manter salva. Esse tipo de pensamento, ele é tão grotesco, porque ele negligencia tudo que o Senhor prometeu para os seus filhos. Você dizer que um filho de Deus, escolhido desde antes da fundação do mundo, veja só, e a gente vai ver isso já aqui na palavra, tá? Você dizer que um filho de Deus, escolhido do Senhor, perde a sua salvação eterna, ou seja, deixa de viver para sempre e, consequentemente, deixa de ser filho, porque, veja bem, a vida eterna, amado, ela é uma herança do Filho de Deus. Entende? É uma das heranças que os filhos de Deus têm. Eu entendo que a principal parte da herança, vamos dizer assim, é viver para sempre. A vida eterna é uma herança dos filhos de Deus, é um dom de Deus para os seus filhos, né? E como nós sabemos, a palavra diz que os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Então Deus jamais revogaria a salvação de nenhum filho, porque o filho, como nós vimos, fica para sempre. Glória a Deus por isso, né? Mas muitos pensam o contrário disso. E aí pisoteiam as promessas de Deus, negligenciam a palavra do Senhor, por causa de um versículo aqui, uma passagem ali, que é mal interpretada, que é retirada de seu respectivo contexto e é atribuída uma interpretação aleatória. Porque, amado, você pega um texto bíblico, se você retira ele do contexto ou imediato, ou contexto geral da Bíblia, ou de qualquer que seja o contexto que ele esteja inserido, mesmo contexto histórico, cultural, etc., tudo isso tem que ser levado em conta, né, para você interpretar bem a palavra. Então, quando você tira esse texto ou versículo e você retira de seu contexto, você pode atribuir qualquer interpretação ali. Sabe? Você pode dizer qualquer coisa. Nós temos um exemplo clássico, né, dos ensinos da graça, que é em relação ao Deus desse século. Quem já está em graça há algum tempo deve saber do que eu estou falando, né? No sistema religioso sempre foi dito que o Deus desse século era um diabo espiritual, um ser espiritual diabo, né? Você que veio do sistema, você não ouviu isso lá? Não, porque o Deus desse século é o diabo, é um ser espiritual, Satanás. Aí você vai no contexto e você vê que o Deus desse século na Bíblia é Moisés. Que no caso é a lei, né? Não a pessoa de Moisés propriamente, mas a lei, né? Porque Moisés representa a lei, foi o intermediador, né? A lei veio por meio dele. Então o Deus desse século é Moisés. É a lei de Moisés, que cegava o entendimento dos irmãos ali, né? Como o Paulo estava dizendo ali. Mas a pessoa tira o versículo do contexto e ela coloca qualquer interpretação. Então, se eu tiro do contexto ali, o Deus desse século cegou o entendimento, eu posso dizer que o Deus desse século é o Pato Donald. Qualquer um. O Deus desse século é o Jaspion. Ih, agora eu entreguei minha idade, né? Quem é mais antigo aí sabe do Jaspion, né? Eu posso falar qualquer coisa. Sabe? Brincadeiras à parte, eu posso falar qualquer coisa. Né? Porque eu tirei do contexto. Agora, quando você aplica o contexto, aí você vê, opa, o pessoal diz que o Deus desse século é o diabo e, na verdade, é Moisés. Entende? Então as pessoas fazem isso com os textos bíblicos. E existem alguns textos que parecem dizer que o Filho de Deus perde a salvação, mas isso não faz nenhum sentido. Então você vai se perguntar, abençoado irmão cristiano, quem são então os filhos de Deus? Os filhos de Deus são aqueles que querem se tornar filhos de Deus, que querem aceitar Jesus, porque o que é pregado aí é isso, não é verdade?
O cara, ele não é filho de Deus, ele nasceu aqui nesse mundo aleatório. Aí, por uma sorte lá, um destino lá qualquer, que não se sabe de onde veio essa sorte, esse destino, entre aspas, né? O cara resolve aceitar Jesus. E ao aceitar Jesus, então ele se faz filho. Porque ele aceitou, então ele é filho porque ele aceitou. Ele usou o livre-arbítrio dele. Não é isso que é ensinado aí fora? Só que eu vou dizer uma coisinha para vocês. Isso não tem lugar nenhum da Bíblia. Não é tremendo isso? Não é uma coisa tão absurda você ouvir uma doutrina que na Bíblia não existe, mas que é pregada na esmagadora maioria das chamadas igrejas? Isso não é um absurdo. É real isso, irmão. Não tem na Bíblia, os camaradas pregam como se fosse verdade absoluta. Não faz sentido, né? A pessoa se fazer filho de Deus. Não. Sabe por que não faz sentido? Porque os filhos de Deus, amados, foram escolhidos desde antes da fundação do mundo. Foram eleitos, tá? Esse é o ponto. Quando se fala que alguém é eleito, eleito é o quê? Alguém que foi escolhido para alguma coisa, né? Então a pessoa foi lá, votou e elegeu um presidente. Ou seja, ele foi escolhido como presidente. A eleição é uma escolha. E quem fez essa escolha? De quem foi o critério? De Deus. Deus escolheu os seus filhos antes do mundo ser mundo. Sabe a criação do Gênesis? Que Deus criou o mundo, aquela coisa toda. Antes disso tudo, Deus já havia escolhido os seus filhos. Ah, mas Cristiano, isso aí, veja bem. Não, amado, não tem veja bem. Vamos ler, está na palavra de Deus. Efésios capítulo 1, versículos 4 e 5. Eu vou ler aqui a Nova Versão Internacional. Versículo 4. Porque Deus nos escolheu nele, olha só, queridos, antes da criação do mundo. Ou seja, o Senhor nos escolheu a critério dele, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Hoje você, eu, todos nós somos santos e irrepreensíveis por meio de Cristo, né? Por meio daquilo que Cristo fez no Calvário, tá? Agora veja o 5. E em amor nos predestinou. O que é predestinação? A predestinação é a execução da escolha do Senhor, é a execução da eleição. A predestinação vem da eleição. Então, primeiro o Senhor elegeu e aí ele deu um pré-destino. Entende? Predestinação é isso. É um destino previamente estabelecido. Tá? E é bom que isso fique bem claro. Cristiano França, o que é predestinação? É um pré-destino. É um destino que foi estabelecido previamente. Então a predestinação, ela é uma consequência da eleição. Então o Senhor elegeu, escolheu antes da criação do mundo, e aí, em amor, nos predestinou para sermos adotados como filho por meio de Jesus Cristo. Agora veja o finalzinho do versículo. Conforme o bom propósito da sua vontade. Ou seja, a eleição e a consequente predestinação foi conforme a vontade de Deus. Vocês percebem que não existe, portanto, um critério humano nisso aí? Você entende que, ao contrário do que a religião aí fora prega, Deus não levou em conta o critério humano, porque o humano não teria capacidade nenhuma de se tornar filhos de Deus, de escolher Deus. Paulo disse, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. O ser humano jamais teria essa capacidade. E Deus sempre soube disso. Então ele escolheu os seus filhos. Tá? E isso não é só para os judeus, não. Isso foi antes da cruz, durante o período da lei, na carne. Alguns dizem que a predestinação foram para os judeus, na carne, que eles foram escolhidos, filhos de Deus. Veja bem, não. Antes da cruz eles foram escolhidos como povo de Deus, filhos de Abraão. Mas isso segundo a carne. Tá? Agora, a predestinação é algo espiritual. Antes da fundação do mundo, não havia carne, nem sangue, nem mundo, nem criação, nem nada. Então, a predestinação e a eleição não tem a ver com ser judeu ou não ser judeu. Tem a ver com ser filho de Deus no Espírito.